Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos conferir a aula de hoje? Está bem legal, hein? Vamos ao roteiro de atividades de língua portuguesa de hoje? Hoje vamos revisar um assunto bem conhecido por vocês, aqui na nossa aula, as fábulas. Essa é uma aula de revisão, então nós vamos rever aí tudo o que falamos a respeito desse gênero textual, tá ok? Acesse a videoaula no site da escola para que fique mais fácil compreender o assunto e os exercícios. Todo o conteúdo da aula de hoje está disponível através de slides no site da escola. É só pedir para a mamãe ou para o papai acessar o slide para você, tá? Faça a atividade da ficha de aprendizagem que também está disponível no site da escola. Essa semana nós teremos uma fichinha de aprendizagem, então não pode esquecer de pedir para a mamãe ou para o papai acessar lá no site a fichinha para que você possa fazer o exercício, tá certo? Lembrando que não é necessário imprimir, você só imprime se você quiser. Pode copiar também ou simplesmente colocar as respostas. Só não deixe de fazer o seu trabalho. Lembra que eu pedi para que você pesquisasse provérbios e escrevesse na página 103 do seu livro? Hoje, você utilizará esses provérbios para a produção de texto das páginas 104 e 105. Sendo assim, a produção textual dessa semana será no livro de língua portuguesa. Não tem folhinha, tá? Após finalizar a escrita, não se esqueça de tirar uma foto do seu texto e enviar para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e enviar para você. E, depois que você terminar todas as atividades, acesse o link abaixo e divirta-se com um jogo sobre fábulas. Aqui o link, gente. Vou mostrar o joguinho para vocês, tá? E o jogo é esse daqui, ó. Você vai ajudar a tartaruga a chegar antes da lebre. Ó, aí você tem que ir mexendo com ela aqui, tá bom? Até que você consiga ganhar ou perder, né? Tá ok? Gostaram? E vamos lá, que é hora da revisão, galera. O que iremos estudar hoje? Eu já falei para vocês quando apresentei o roteiro. Quem lembra? Vamos estudar hoje fábulas, características e estrutura desse gênero textual, não é? Estão preparados para relembrar grande parte das coisas que falamos a respeito desse tema? Vamos lá, então. O que é fábula? Fábula é um texto narrativo que nasceu a partir da tradição oral, muito popular e apreciado por pessoas de diversas idades. Ou seja, a fábula, ela nasceu conforme eu já havia contado essa história para vocês, quando a escrita ainda nem era muito utilizada, ou melhor, nem era utilizada, e eram histórias que iam sendo passadas de geração para geração, boca a boca, ou seja, oralmente. As pessoas iam contando a história e aí eu contava para você, você contava para sua família contava para outra família e assim elas iam se popularizando, ok? As personagens são animais que possuem características humanas. Possui sempre uma lição de moral constatada no final da história. Isso também vocês já sabem, falamos muito a respeito. Os personagens da fábula são animais que possuem características de seres humanos. Eles ficam com raiva, eles são presunçosos, eles são metidos, ou então eles são humildes, são sinceros. Eles possuem características de seres humanos. E no final da história a gente sempre percebe que ali tinha uma lição para a gente aprender, não é? Em geral,
são textos curtos, bem-humorados e relacionados ao cotidiano. Às vezes, alguns textos das fábulas são mais longos, porém, não são longos de 10 páginas, são longos de 1,5 página, 2 no máximo, não é? São textos curtos em geral, então a gente não tem fábulas escritas com mais de 10 páginas, por exemplo. E são histórias engraçadas, não é verdade? Por exemplo, Tartaruga e a Lebre. Onde que você imagina que uma tartaruga vai ganhar uma corrida de uma lebre? Aí quando você começa a ler uma fábula, você vê o desenrolar da história e você percebe que faz todo sentido ali dentro daquela história. Só que tirando essa situação para a realidade, quando a gente fala a respeito, você não consegue acreditar. Então são histórias bem-humoradas e também relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia, ao que a gente vive, né? Possuem uma linguagem simples, já que se dirige ao povo. Quando a gente fala de fábula, em geral a gente tem uma linguagem bem simples. Por quê? Porque aqui ninguém está fazendo um livro dificílimo para que as pessoas entendam. São histórias populares, ou seja, histórias para todos. Então, o ideal é que as palavras sejam bem simples para que todos possam compreender o que está sendo dito. Ok? As fábulas possuem título, que, como já vimos em uma de nossas aulas, traz informações sobre o que vai acontecer na história ou de quem vai participar da história, as personagens. Gente, isso é fato, vocês já sabem, todo texto tem título, e com a fábula não é diferente, né? O título da fábula, ele nos traz a ideia, em geral, de quem vai participar da história, ou de o que irá ocorrer na história. Falamos uma aula inteira a respeito do assunto, lembram? Vimos também que há formas de se iniciar a escrita de uma fábula. Podemos, por exemplo, falar a respeito do local onde ocorrerá o desenrolar da história, a parte do dia, claro, sem mencionar hora ou data. Nós falamos a respeito disso também em uma aula. Existem várias formas de se iniciar um texto, e com a fábula também não é diferente. A fábula, em geral, no primeiro parágrafo, ela te dá uma ideia de quem está participando, ou seja, quem são os personagens da história e onde essa história está ocorrendo. Só que ela não te dá um endereço correto, não. Ela não fala, está acontecendo no Rio Pam 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 Pam. Não, ela fala assim, está acontecendo no Rio. Também não te dá a hora correta. Ela fala uma certa manhã, uma certa tarde, uma certa noite. Ela não fala assim, certo dia 23 de maio de 2020, às 5 horas da manhã. Não, ela vai falar em uma certa manhã, ok? Não tem precisão. Em uma certa manhã, em uma certa tarde, em uma certa noite. São dados imprecisos, ok? Possuem também início, meio e fim, que são formados pela situação inicial, que é a forma como o texto começa, conflito gerador, que é o surgimento de uma situação a ser resolvida, desenvolvimento, que mostra o que as personagens fazem para resolver o conflito, complicação, o momento de maior tensão do texto e o desfecho, que apresenta a solução do conflito. Isso também, vocês já sabem, que todo texto tem que ter pelo menos o início, meio e fim, não é? É ou não é? Espero que vocês não tenham esquecido essa informação, porque ela é muito importante, hein? Só que na fábula, além de ter início, meio e fim, ela tem a sequência narrativa, que é tudo isso daqui que eu falei para vocês, que nós tivemos também uma aula falando a respeito dela. A situação inicial, o conflito gerador, o desenvolvimento, a complicação e o desfecho. Isso aqui tudo ocorre dentro do início, do meio e do fim da fábula, tá bom? Tranquilo, gente? Vamos continuar.
Um item indispensável para a fábula é a moral. A moral pode estar no início do texto ou no final. Eu já falei isso várias vezes. Para que um texto seja considerado fábula, ele tem que ter necessariamente a moral. Só que tem uma coisa. Eu sei que vocês ainda não me perguntaram isso, mas eu vou responder mesmo assim. Tia, às vezes tem fábulas que não têm a palavrinha moral escrita. Já repararam? Claro que já repararam, tenho certeza. Algumas vezes a gente já até leu textos que não têm a palavra moral escrita. Só que nem sempre a fábula ela vai ter a palavra escrita. Às vezes, a moral vai estar subentendida. O que isso quer dizer? Ela vai estar ali, só que você vai apenas entender a mensagem dela, tá? Vamos ver um exemplo de uma fábula e de todas essas características que falamos? De tudo que vocês aprenderam a respeito desse gênero textual, né? A rã e o rato. Um rato, em busca de aventuras, corria sem medo próximo à margem de uma lagoa, onde vivia uma rã. Quando a rã viu o rato, ela nadou até a margem e disse coachando: "Você não quer me visitar? Prometo que, se aceitar meu convite, não vai se arrepender." Bem educado, o rato aceitou a oferta sem pestanejar. Queria conhecer o mundo em seus maiores detalhes, e aquela parecia uma boa oportunidade. Porém, consciente de que não sabia nadar e que não era um animal da água, acabou por dizer que não entraria na lagoa sem ajuda. Pensando em como ajudá-lo, a rã teve uma ótima ideia. Amarrou uma das patas do rato em sua fibra de junco e pulou dentro da lagoa com seu ingênuo companheiro. Satisfeito, o rato desejava o quanto antes voltar para a terra firme. Mas o traiçoeiro anfíbio tinha outros planos. Aproveitando-se do fato de que ele estava preso a ela, a rã o puxou para as profundezas do lago, para afogá-lo. Contudo, para a infelicidade do animal, um falcão sobrevoava o lago e percebeu tanto o rato que boiava na água como a rã que tentava se desprender da fibra que aprendia ao já morto animal. Com um voo rasante, suas fortes garras seguraram tanto a rã como o rato. Em um golpe, a ave de rapina capturou ambos, com um farto jantar naquele dia. Moral: aquele que sempre procura prejudicar os outros através de suas próprias artimanhas acaba machucando a si mesmo. Essa é uma fábula de Esopo. Gostaram da história da rã e do rato? Bem divertida, né? Porém, eu fiquei com um pouco de pena do rato, coitado. Foi enganado. Gente, presta atenção aqui. Para começar, título do texto da nossa fábula, A Rã e o Rato. Está apresentando o quê? Está apresentando os personagens da história, né? Quem vai participar da história? A rã e o rato. Primeiro parágrafo, ó. Um rato em busca de aventuras corria sem medo próximo à margem de uma lagoa, onde vivia uma rã. Temos aqui a apresentação dos personagens e do espaço, não é? Ó, margem de uma lagoa. Não está falando qual é a lagoa e nem está falando qual dia que o rato estava correndo ali em busca de aventuras, ok? Então, aqui eu coloquei coloridinho para que vocês possam perceber qual é a situação inicial, o conflito, o desenvolvimento. Olha aqui, a situação inicial aqui do nosso texto. O rato, né, que andava na margem da lagoa, e aí ele encontrou a rã, e a rã perguntou se ele queria visitá-la. E aí começa o problema. Aí a gente tem o conflito gerador. O rato aceita, e o que a rã faz? A rã
ela sabe que ele não sabe nadar, né? E ela prende o rato a ela. Aí, olha aqui, ela amarra uma das patas do rato em sua fibra de junco e pula dentro da lagoa com o rato. E aí nós temos o desenvolvimento, que mostra aqui que o rato, ele queria voltar logo, porque quem não sabe nadar e está dentro d'água sabe que ali não vai acontecer coisa boa, né? Só que a rã, ela tinha outras intenções. Esse é o desenvolvimento da história. Depois nós temos aqui a complicação, que aí aparece o falcão, que não foi citado até então, porém ele estava sobrevoando ali aquela área e percebeu o que estava acontecendo. E aqui o desfecho, ele garantiu a janta dele, farto jantar, a rã e o rato, né? Juntos, os dois, de uma vez só. Interessante, né? E aqui nós temos também a moral. Eu deixei de outra cor para que vocês percebam. Nessa fábula aqui a gente tinha a moral mesmo. Ela não está subentendida, ou seja, ela não está dentro do texto. Lembraram aí das principais características das fábulas? Espero que sim. Caso tenham alguma dúvida, pede para a mamãe ou para o papai mandar um e-mail para a tia, que a tia ajuda vocês, certo? Pessoal, agora eu vou explicar a ficha de aprendizagem de língua portuguesa para vocês, tá? Número 1. Leia a fábula abaixo e a seguir responda. Aí nós temos essa pequena fábula aqui, o macaco e o camelo. Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Como é engraçado, como dança bem! E todos aplaudiram. Um camelo, com inveja, quis ganhar os mesmos elogios. Levantou-se e foi dançar. Não tinha o menor jeito. Embrulhou as 4 patas de tal maneira que os bichos morreram de rir. Mas que exibido! Por que ele nos ocupa com essas bobagens? E como o camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo da reunião. Moral: é perda de tempo invejar as qualidades dos outros. Cada um tem as suas. Essa fábula é de Monteiro Lobato. Agora vou explicar para vocês os exercícios aqui, ó. Letra A. O que o título da fábula sugere? Nós falamos a respeito de títulos hoje. Olha aí, o nome da fábula é O Macaco e o Camelo, perdão. E aí, o que esse título sugere? O Macaco e o Camelo. Falamos a respeito disso na aula. Você pensa um pouquinho e responda aqui, tá? Letra B. Qual é a situação inicial da fábula? Falamos a respeito disso também. O que é a situação inicial? É aquela situação que está ali no início da fábula. O que está acontecendo ali no início da fábula? Aí você explica com as suas palavrinhas aqui, tá? Letra C. Qual é o conflito gerador? Qual é o conflito gerador presente aqui nessa fábula? Pensa um pouquinho e responde aqui para a tia, tá? Letra D. Qual é a complicação da fábula? Ih, gente, molinha essa, ó. Dá uma olhada aqui na história e responde lá para a tia, tá? E o desfecho da história? Muito fácil também. Aí você pensa um pouquinho e anota aí. Letra F. Reescreva o início da fábula. O que você vai fazer? Vamos lá no início. Numa reunião de bichos, um macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Aí você pode escrever assim: certa manhã, enquanto os bichos estavam reunidos, um macaco levantou-se e fez muito sucesso. Ou de outra forma, da forma como você quiser. Anota o seu início lá para a tia, tá? Bem criativo. Número 2. A moral é um item essencial numa fábula. Explique a moral do texto que você acabou de ler. Você vai explicar a moral daquela fábula aqui, tá? Com as suas palavras. Muito fácil essa ficha, não é, pessoal?
página 103 do livro de vocês agora, tá? Há algumas aulas eu havia pedido que vocês fizessem essa página aqui. Lembram? Ó, faça você mesmo. Você vai fazer uma seleção de provérbios. Pesquise na internet com a supervisão de um adulto ou na biblioteca. É possível ainda entrevistar familiares e amigos perguntando se conhecem provérbios. Faça uma lista no espaço abaixo. Então, agora nós iremos utilizar esses provérbios pesquisados. Vamos para a página 104, para que você possa entender melhor. Página 104, produção de texto. Fábula com provérbios. Somos fabulistas. A partir dos provérbios pesquisados, você criará uma nova fábula que fará parte de uma coletânea da turma. Planejamento. Escolha um provérbio que represente a moral de sua história. Defina os animais que serão personagens e suas características. Lembre-se de que os animais apresentam determinadas características nas fábulas. Escreva um título adequado a uma fábula. Lembre-se de organizar a sequência do texto com começo, meio e fim. Use diálogos para inserir a fala das personagens. Ó, esse planejamento aqui é a mesma coisa daquele planejamento que eu expliquei na aula retrasada. Você vai fazer o seu texto em uma outra folha, planejando ali as falas, planejando onde você vai colocar cada partezinha, tá? E aí você vai olhando se as palavras estão escritas de forma correta. Vá com cuidado, pontuando seu texto. Lembre-se que antes das falas das personagens é necessário existir o travessão, tá certo? Depois tem uma revisão aqui, ó, revisão. Para revisar o texto, verifique. Aí você vai marcando aqui se sim ou não, depois que você fez o planejamento e aí você vai fazer aqui essa revisão. Ó. Seu título está adequado a uma fábula? Você já sabe como tem que ser o título de uma fábula. Ele tem que mostrar quais personagens que vão participar da história ou a situação. O seu título está adequado? Se estiver, você coloca aqui, ó, sim. Se não, você coloca não. A sequência da narrativa tem sentido? Tem que fazer sentido, não é? Histórias sem sentido não são histórias legais. E todas as fábulas que nós lemos aqui, elas tinham sentido. Tem que ter, o nome disso é coerência, tem que ter coerência, tá? Há um ensinamento moral ao final da fábula? Aí você vai responder sim ou não. Mas a gente sabe que para um texto ser fábula, ele tem que ter um ensinamento moral, não é? As personagens são animais? Aí é com você, você já sabe. Essa eu nem vou falar nada. Já falei tanto a respeito disso. Você usou sinais de pontuação adequados? Espero que sim. Vou marcar um X aqui logo. Eu quero que meus alunos usem sinais de pontuação adequados, sim. As palavras terminadas com R e RR estão escritas corretamente? E aí, é com vocês, hein? Já revisamos essa matéria aqui. As outras palavras apresentam escrita adequada? Aí você dá uma olhada e marca aqui se sim ou não. Espero que sim, né, gente? Pessoal, página 105 aí do livro de vocês, edição. Depois da revisão, registre a fábula revisada no espaço disponibilizado. Pense em grupo em um título para uma coletânea de fábulas. Em um dia combinado com o professor, registre as fábulas na folha que ele entregar e elabore uma ilustração. Divulgue e lance o livro na biblioteca ou na sala de leitura da escola. Gente, infelizmente só iremos poder cumprir com o primeiro item aqui, tá? Que é registre a fábula revisada no espaço disponibilizado. Aí você escreve, revisa a sua fábula e registra ela aqui. O restante, infelizmente, no momento, não é possível realizar, ok? E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!